Olá, colegas. Boa tarde a todos os colegas do sistema. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, Quebrando Tabus, Fortalecendo Vidas, um bate-papo sobre a saúde do homem. Essa é mais uma ação promovida pelo programa Vida em Equilíbrio. E hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais que vão contribuir com esse tema tão importante. Eu me chamo Karine, sou psicóloga do trabalho, faço parte do time do SESMIT, junto ao Núcleo de Recursos Humanos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, um pouco abaixo do ombro, uso um óculos preto e branco. Estou usando uma camiseta preta com o logo da FEComércio. E um dos nossos convidados é o Dr. Charles Prates. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Charles Prates, eu sou consultor técnico em medicina ocupacional do sistema, né? E sou um homem branco, de olhos castanhos claros, uso o cabelo cortado bem curto, máquina 1, um pouco grisalho. E estou vestindo a camisa com o logo preta, com o logotipo da FEComércio RS. E temos também o colega psicólogo Giovanni Bergonzi. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer a Karine por abrir esse espaço, que eu acho que é um espaço muito importante, para a gente aproveitar de falar um pouquinho sobre saúde masculina, não só fisiológica, mas psicológica também. Então, eu me chamo Giovanni, eu sou psicólogo e consultor de RH, então muitos de vocês que estão escutando me conhecem, já devem ter me visto nas unidades, então é um prazer estar aqui falando agora sobre uma temática um pouquinho diferente. Eu sou um homem branco, de cabelo loiro, estou com óculos escuro, com a armação escura, uso barba e também, da mesma forma que o Charles e a Karine, estou com uma camisa preta da FEComércio. Então, doutor Charles e Giovanni, hoje a proposta é que a gente possa falar, então, sobre o Novembro Azul, que é uma campanha mundial de conscientização. Ela tem um foco específico no câncer de próstata, Mas a ideia do nosso diálogo, do nosso bate-papo, é que a gente possa ampliar o nosso olhar para a saúde integral do homem, tanto pensando no fisiológico, mas também na saúde mental, em todos os aspectos que fazem, que compõem a saúde do homem. E eu já queria iniciar perguntando para o Dr. Charles, por que esse tema é tão importante? O tema é importantíssimo devido à alta incidência do câncer de próstata, na população do sexo masculino. No Brasil, ele é o segundo tipo de câncer mais frequente. Ele só perde para os cânceres de pele, não melanoma, que é o maligno. E daí tem um dado bem contundente, assim, que nos diz que a cada 38 minutos, um paciente com câncer de próstata morre, no Brasil. Dados alarmantes que são do Ministério da Saúde, E o terceiro ponto que torna esse assunto tão importante é que a conscientização para detecção precoce do câncer. Então a gente tem que conscientizar as pessoas de que esse assunto, de que esse problema é muito relevante e que tem que procurar as consultas, procurar consultar, procurar pensar nisso, porque quanto mais cedo a gente detecta a doença, é maior a chance de cura, chegando até 90% de cura nos casos com detecção precoce. Que importante, E, Giovanni, considerando a tua experiência com gestão de pessoas, essa proximidade com as pessoas, como é que tu percebe esse tema, a importância de se falar no Novembro Azul, mas principalmente se falar sobre a saúde do homem? É importante a gente ampliar esse debate, já que a gente está falando um pouquinho sobre saúde masculina. O Charles brilhantemente fala aqui sobre a parte fisiológica, do câncer de próstata, que é um câncer muito nocivo, mas é legal a gente ampliar esse debate, até porque eu falo que as crenças, a construção social, às vezes ela é tão nociva quanto o câncer, Então a gente precisa ampliar esse debate para falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu trago alguns dados aqui antes de iniciar sobre a minha fala, que eu acho que são bem interessantes. Então, homens ainda vivem em média 6 anos a menos que as mulheres, Então tem uma expectativa de vida melhor. Mortes por suicídio são mais altas entre homens, representando quase 80% do total das mortes por suicídio no Brasil, Tem outra pesquisa aqui que ela é muito relevante e muito importante, que fala sobre o consumo abusivo de álcool. Uma pesquisa realizada em 2023 com pessoas que têm dependência química, mostrou que 63% eram homens, ao contrário dos 36% que são mulheres. Então, eu acho que são dados relevantes que mostram, e são frutos também de saúde mental, não só fisiológica.
Outro dado que eu acho que é bem relevante a gente trazer aqui para essa conversa, né, que é com base na pesquisa do Vida em Equilíbrio, que foi realizada com todos os colaboradores do sistema, né, que mostra que apenas 54% dos homens fazem um check-up anual, que seria o mundo ideal, né, que é um pouquinho do que o Charles vai trazer aqui para nós, ao contrário das mulheres, que são 74%. Né? Então, o autocuidado, ele ainda é muito perpassado por crenças, né, e por coisas que vão se falando na nossa sociedade, vão se reforçando e acabam prejudicando a nossa situação de saúde masculina. Giovanni, fiquei pensando agora e te ouvindo, até em cima dos dados que tu traz, que são dados da nossa pesquisa em saúde mental, mas que também se equivalem a outras pesquisas que a gente já viu por aí, e o que a gente vê no dia a dia mesmo, né? Que é, por exemplo, cuidado com os filhos, né? O quanto muitas vezes essa crença, né? A cultura da nossa sociedade diz que isso é algo que é para as mulheres e não para os homens, né? Que o homem tem que fazer outras atividades. Então, assim, pensar nessas crenças e pensar nessa cultura que já se desconstruiu muito, mas que ainda se faz presente, reflete esses dados, né? Onde muitas vezes o homem, ele só vai se cuidar, ele busca o atendimento médico, né, doutor? Porque ele tá com dor, porque ele já tá ali numa gravidade, porque ele já tá incapacitado daqui um pouco para as suas coisas da vida, para o seu trabalho, né? Ou muitas vezes que a gente ouve também, né? O homem só vai no médico porque a mulher mandou, porque o filho, a filha mandaram, né? Então, assim, o quanto isso se faz presente e impacta diretamente lá no que tu trazes, né, Charles, de trazer o diagnóstico muito tardio, às vezes a impossibilidade desse tratamento, né, Giovanni? Então, o quanto é importante a gente entender que cultura estamos inseridas e por que ela se constrói dessa forma. É por isso que se faz muito importante um espaço como esse de fala, né? Principalmente para os homens escutarem e pensarem assim, será que eu estou tendo autocuidado? Será que eu cuido da minha saúde? Né? Porque muitas vezes tem aquela crença de força e de autossuficiência que acaba atrasando os diagnósticos que são tão importantes, né? E o Charles falou um pouquinho no início aqui, né? Que 90% dos casos ali, se for diagnosticado precocemente, a gente consegue fazer um tratamento muito efetivo. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante, né? Isso é um dado, uma informação. Sim, e eu fico pensando também, né, até como mãe de menino e como mãe, né, porque eu acho que o que a gente traz hoje de reflexão aqui, ela não é uma reflexão somente para os homens, mas é uma reflexão para nós enquanto sociedade, enquanto indivíduo, né, o quanto a gente precisa mostrar a importância de buscar avaliação médica, né, de ter os seus cuidados, o autocuidado físico quanto mental. E acho que a gente precisa mostrar isso para as crianças também, né? Então, eu também me coloco muito nesse lugar de entender quem que a gente está criando, que sociedade a gente está querendo. A gente vive hoje, mas lá na frente, o que a gente quer também, né? E esse podcast aqui, ele vai atingir também muitos docentes, né? Nós também somos uma instituição de educação, né? Então é importante que a gente trabalhe isso em sala de aula, não só questões técnicas, que evidentemente são importantes, mas que a gente também trabalhe esses construtos, essas crenças e essas coisas que vão se reforçando de geração para geração, né? Que vai se passando em casa e muitas vezes a gente só vai conseguir quebrar esse ciclo dentro de uma escola, de um espaço educacional. Então, por isso que esse momento é muito importante, né? Acho que a gente deveria fazer anualmente, porque é uma discussão que não se esgota aqui nesse podcast, mas é um início, né? Eu acho que isso é importante. Verdade, Giovanni. E, doutor Charles, pensando, né, nessa parte fisiológica mesmo, né, como é que a gente pode deixar claro para quem está nos ouvindo, né, o que é a próstata? A próstata é uma pequena glândula, é localizada abaixo da bexiga, em volta da uretra, né? E ela tem a função de produzir alguns elementos que saem junto com o ejaculado, né? Então, ali ela produz secreções, enzimas, né? Que vão compor depois todo o volume do ejaculado juntamente com os espermatozoides e com os outros líquidos produzidos ali pelo epidídimo e pela vesícula seminal. Doutor Charles, a gente, assim como o Giovanni já trouxe para nós dessas construções, né, culturais, assim, a gente ouve ainda muitos mitos sobre a saúde do homem, né, que impactam diretamente na busca, daqui a pouco, por essa ajuda, né, na busca por um diagnóstico, por fazer um check-up, né, e eu queria te trazer um mito, né, ou um mito ou uma verdade, aí tu vai nos dizer, né. As pessoas tendem a achar que se não tiver sintomas, não estão doentes. Isso é um mito ou uma verdade? É um mito porque a doença na fase inicial, ela não apresenta sintomas, né? Então, a pessoa pode não estar sentindo nada e ali na próstata já está desenvolvendo as atipias celulares e tal, que é o início, né?
da formação do câncer, né? E esse é um problema muito grave, essas construções mentais, né, essas lendas, esses mitos, esses vieses e preconceitos que a gente carrega na cultura, né? Até que nem o Giovanni, a gente estava conversando antes ali, o Giovanni disse assim que isso pode ser pior que o câncer, e na verdade, né? Até a gente começou a cunhar um termo ali, né, câncer cognitivo, né? Então quer dizer que essas ideias de não procurar o médico e esses tabus com relação à sexualidade que impedem e essas construções de poder, né, e de infalibilidade e tal que o homem tem, né, acabam fazendo com que ele não consulte e se apresente já com a doença em estágio avançado, né? Com poucas possibilidades, né? Ele vai ter uma chance menor de uma cura completa, né? Ele vai ter uma chance menor de uma cura sem sequelas, né? Então, sempre que for a eficácia maior do tratamento é quando a gente descobre cedo, né? Doutor, e pensando nesses sintomas, né? Quais são eles? Bom, como eu expliquei ali, a próstata ela circunda a uretra, ela fica abaixo da bexiga, né? Então os sintomas sempre vão se dar assim com a questão da urina, né? São sintomas urinários que a gente chama. Então, um jato de urina fraco, né? Um jato de urina mais fino, a pessoa nota que ele está mais fino, que ele está mais fraco, às vezes urina em gotejamento, né? Esses são sintomas mais precoces, assim, né? Os sintomas que aparecem com mais frequente, com mais precocidade, no início da doença, né? Então ela vai ter um aumento na frequência de urinar, principalmente à noite, né? E depois, com o tempo, né, se ela não prestar atenção nesses sintomas, não procurar consultar para ver o que está acontecendo, né? Ela vai desenvolver os sintomas tardios, né? Que aí já é um pouco mais grave, né? Vai ter desconforto e dor na região pélvica, região púbica, né? Região do baixo ventre, né? Sangue na urina, né? Dor na região lombar, já nas costas, né? Porque o câncer de próstata é um câncer que ele quando ele se espalha, como se diz, né, comumente, que a gente chama de metástases, né? Essas metástases vão se instalar em osso, vão se instalar em pulmão, né? Então começa a ter também fadiga, né? Começa a ter cansaço, né? Porque a metástase no pulmão, ela não vai deixar a pessoa oxigenar direito ali o sangue, né? Emagrecimento, né? Daí nas fases mais avançadas vai ter emagrecimento, fadiga, dor nas pernas e até incontinência urinária, né? Doutor, a gente ouve ainda, né, que receber um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. É mito ou é verdade? É mito também, e o interessante é que esse é um mito que vale para qualquer câncer, né? Então, hoje em dia, a medicina avançou muito, tem muitos tratamentos eficazes que vão curar a pessoa sem recidiva, sem sequelas, né? E também, então, hoje em dia, é mito total, assim, pensar que receber um diagnóstico de câncer já vai morrer daquilo ali, né? Então, é mito. Doutor, e quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Bom, fatores de risco, assim, toda doença, ela se manifesta, ela tem duas causas, né? Tem as causas hereditárias, né, ou genéticas, e tem as causas ambientais, né? As causas genéticas, assim, idade, né? A idade da pessoa, quer dizer, a incidência aumenta depois dos 50 anos, né? O histórico familiar, né? Se a pessoa tem um pai, irmão, tio-avô, avô que teve vários casos na família, né? A chance dela desenvolver aquela doença ali é maior, né? Então a genética ela é aquele fator inevitável que a gente diz, né? Que é o fator que a gente carrega, né? Depois também outros fatores são a etnia, né? Em afrodescendentes a doença se manifesta com maior frequência, né? Do que em outras etnias, né? Obesidade, sedentarismo, né? Também faz com que a pessoa possa ter maior chance de ter câncer e maior chance de ter um câncer mais agressivo, né? A má alimentação, né? Questão de dieta rica em gordura, pobre em fibras, verduras, frutas, né? Aquela coisa que a gente sabe que vale para a alimentação em geral, para a saúde em geral, também vale para prevenção, assim, para a saúde prostática, né? Vamos dizer assim, né?
E aqui no sul também tem muito a questão do churrasco, né? Porque a carne assada na brasa, ela recebe daquela fumaça do carvão, né? Ela recebe nitrosaminas, recebe alguns elementos químicos ali que são tóxicos para a próstata, né? Então é importante sempre, né, a gente deixar sair toda aquela fumaça preta do carvão e colocar a carne só na brasa, né? Que aí tu vai diminuir bastante né, a exposição da carne a esses elementos cancerígenos, né? Uhum. E um dos fatores de risco que tu comentou aqui e que é mais fácil, talvez, de ser observado é o histórico familiar, né? Porque a gente consegue saber, né, muitas vezes, né, a gente consegue saber desse histórico. E é mito ou verdade, se não tem casos de câncer na família, então quer dizer que eles não vão acontecer? Não, isso é mito também, né? Porque o câncer, da onde que ele vem, né? O câncer, ele vem de uma mutação genética, né? E essas mutações, elas podem ocorrer de uma geração para outra, né? Então, pode ser que eu não tenha tido casos na família e venha a desenvolver a doença, né? Devido a essas mutações aí que pulam gerações, né? Giovanni, a gente está aqui falando de fatores de risco, né? E até o título do nosso videocast é Quebrando Tabus, Fortalecendo Vidas, né? Qual é a tua percepção sobre esses fatores de risco que o doutor nos trouxe aqui, mas também essa série de tabus que a gente ainda precisa enfrentar, que a gente ainda precisa desconstruir para que a saúde do homem seja vista com a importância que ela precisa, né? Eu acho que a gente tem que se enxergar como seres biopsicossociais, né? O Charles comentou a partir da parte biológica, que é bem importante, mas a gente tem que pensar, psicologicamente eu tô bem, eu tô saudável, eu consigo falar dos meus sentimentos, eu consigo dormir, eu consigo ter uma noite de sono tranquila, né? Eu consigo ter relações saudáveis, já entrando na parte social, eu consigo ter uma relação saudável com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, eu consigo ter momentos de lazer. Eu acho que esses questionamentos a gente precisa fazer, até pra gente pensar quanto que a gente precisa buscar uma ajuda especializada, né? E aí não é só de um médico, muitas vezes de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um profissional que possa me ajudar nesses outros âmbitos da minha vida. Então a gente tem que se enxergar como um ser macro, né? A gente não ficar só na parte biológica, que evidentemente é muito importante, mas quando a gente consegue se desenvolver como um ser humano integral, isso também facilita que a gente procure um médico, que a gente tenha essa noção de autocuidado mais aprimorada, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é bem, bem importante, né? Até porque, historicamente, como a gente já vem falando, né? Tem duas crenças que perpassam muito a masculinidade, né? A primeira é de força e a segunda é de autossuficiência, né? Então, acho que, eu prefiro não saber se eu tenho um diagnóstico do que saber. Então, quem procura acha. Sim, tradicionalmente, ouve, né? a gente escuta muito essa frase muito, né? do quem procura acha. Se eu não fizer exame, eu não vou ficar doente. Né? Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, a medicina preventiva ela é muito melhor do que depois quando a pessoa já tem um diagnóstico mais grave. Então a gente precisa combater isso. E desde pequeno, né? Tu comentou sobre teu filho, que eu acho bem importante, mas daqui a pouco no ambiente escolar, que é um pouquinho do que eu comentei antes. Então a gente tem que ir quebrando para melhorar. Eu acho que a sociedade melhorou bastante em relação ao que era no passado, mas ainda tem muito espaço para discussão, para melhora, para conversa. Eu acho que ainda tem um espaço muito grande para a gente pensar em outras ações. Eu acho que sim, Giovanni. E trazendo de novo o meu exemplo enquanto mãe, até pegando um gancho no que tu trouxe agora, né? Desse lugar do homem, né? Desse papel do homem na sociedade. E a gente pensa até nas crianças, né? Porque se ouvia e... se ouvisse, e se ouve ainda assim, né? Menino não brinca com boneca, né? Menino tem que ser o do carrinho, tem que ser a corrida, né? Tem que ser o futebol. E o quanto a própria brincadeira da boneca, ela tá nos falando de cuidado, né? Por isso que eu citei antes o cuidado com os filhos, né? Porque gerações anteriores ouviam isso, né? Esse menino não brinca com a boneca porque os cuidados são das mulheres. E o quanto isso impacta lá na vida de adulto, né? Onde ele entende que ele não tem que cuidar do outro, como ele não tem que cuidar dele também, que alguém vai fazer isso. Muitas vezes por esse homem, né? Então o culto mostra já nasce desde pequeno, assim, é algo que vai sendo cultivado, assim, não é algo que nasce do nada, mas é algo que vai sendo uma construção social. Uma construção E a gente tem um agravante hoje, que daí não é só para o masculino, mas o feminino também, a questão das redes sociais, né? Que é algo novo, que nasceu nos últimos anos, está ganhando cada vez mais força e que a gente não sabe muito bem como lidar. Então tem alguns discursos que ainda são fortalecidos em rede social, alguns discursos misóginos muitas vezes, essa idealização de força, de sucesso, de aparência. A gente vê com bastante frequência, e faça um teste, né? Só abrir
abrir o Instagram ali, rodar 5 minutos o feed, tu vai ver que vai ter alguém num carrão, vai ter um padrão de sucesso completamente Sim. deslocado da realidade. Isso também já causa um estresse psicológico, Uhum. né? Essa questão de força de rede social, né? Até porque rede social eu falo que é um mundo de sonhos e fantasias. Né? As pessoas Sim. botam um recorte do melhor da sua vida. Né? Mas as suas dificuldades, os seus momentos de autocuidado, as pessoas, no geral, não colocam ali, né? Então, acho que a gente tem que também saber lidar com as redes sociais para cuidar, para não reforçar esse tipo de discurso que é nocivo. Né? Principalmente nos mais jovens, né? Quem já tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de conhecimento, acaba conseguindo fazer esse filtro com mais facilidade. Mas aí tu pega um público mais jovem, que tem acesso muitas vezes a um conteúdo que não é tão legal, e aí isso acaba reforçando essas crenças que a gente luta muito para combater. Né? Então, que a gente luta numa sala de aula, que luta com o teu filho. Então, a gente também tem que cuidar que tipo de conteúdo que os mais jovens estão acessando, né? Então, acho que isso é bem importante também. E acho que sim, acho que tu traz um ponto bem importante, que é poder pensar nas redes sociais, porque é muitas vezes por onde chega a informação, né, doutor Charles? Sim, é importante. Eu acho tem questões positivas sobre as redes sociais, que é a seguinte: tem pessoas que abrem o seu tratamento, né? Abrem como é que ela descobriu que estava com a doença, né? As primeiras consultas e tudo, e até o final ela vai abrindo para as pessoas o tratamento. Isso é muito importante para quebrar esses mitos e tabus. Né? Então, tabu sobre o diagnóstico, tabu sobre os sintomas e principalmente sobre os tratamentos, né? Então, essas páginas, né, das redes sociais, onde a pessoa descreve ali o seu tratamento, acompanhamento e tal, eu acho muito importante, acho bem prática, assim, para trazer a conscientização da importância, né, do autocuidado. E é legal, eu trago um outro estudo aqui também para embasar um pouquinho, né, que mostra que homens com dificuldade de lidar com as emoções têm maior tendência a desenvolver comportamentos violentos e contribui para um ciclo de abusos e feminicídio, né? Então, muitas vezes, quando chega nesse caso gravíssimo, que é o feminicídio, que é um problema de saúde pública que a gente tem no Brasil, né, um problema de segurança e saúde pública, quando chega nisso, é muitas vezes um sentimento que vai sendo criado, às vezes desde a infância ou da adolescência, que vai sendo reforçado, a pessoa não consegue externalizar e acaba chegando no acting out, que é um pouquinho do que a gente fala na psicanálise, né? Quando a pessoa externaliza de forma física algum conflito, né? Alguma crença, alguma dificuldade de algum realmente um pensamento que estava ali guardado e acaba externalizando isso não da maneira mais adequada. Né? Então, falar de sentimentos, né? Falar de humor, falar de como está se sentindo é muito importante, né? Porque só dessa forma a gente consegue também melhorar nosso comportamento, né, e melhorar a sociedade como um todo. Olha só que importante, né, ouvir vocês, assim, e poder unir esses conhecimentos, né, como a gente está fazendo aqui. Porque a gente inicia falando, então, de saúde do homem, de saúde integral, a gente fala do câncer de próstata, mas quantas coisas estão envolvidas quando se fala na saúde do homem, né? A Giovanni trouxe aqui de violência, então, assim, não é muitas vezes só uma falta de cuidado, né? Não é só um discurso, muitas vezes, inadequado, né? É o que lá na ponta vai fazer esses dados, como vocês trouxeram, né? De homens em situação de risco, né? De homens não conseguindo fazer os seus tratamentos, porque já descobriram a doença avançada. Então, o quanto as coisas estão conectadas. Quando a gente fala, né, é muito amplo falar de saúde integral do homem, porque tem a ver com ele enquanto indivíduo, mas tem também a ver com quem está em volta, né, das relações que ele também estabelece. Eu acho que essa construção social, como eu falei no início, ela impacta diretamente o biológico, impacta diretamente o social, né? Então a gente tem que trabalhar e tem que falar sobre isso cada vez mais, né? E como falar de saúde para o homem é um grande tabu, como está sendo falado aqui, eu acho que se faz mais pertinente esse momento. Doutor Charles, como é que acontece uma prevenção eficaz para o câncer de próstata? Bom, a prevenção eficaz, ela é feita pelas consultas, né? Então, aquela pessoa que tem fatores de risco já identificados, aqueles fatores de risco que a gente conversou antes, né? Ela tem que começar a fazer a sua consulta com o urologista aos 45 anos, tá? Daí o urologista, claro, vai ver qual é o melhor acompanhamento para aquela pessoa, né? Vai começar a pedir os exames e tal, vai fazer aquele exame mais cuidadoso. E também para quem não tem fatores de risco a partir dos 50 anos, né? Essa é a prevenção. Na verdade, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar em antes de ter a doença. Né? E a única prevenção eficaz no câncer de próstata é isso mesmo, é consultar com o urologista. Né? Então, a partir dos 45 para quem tem fatores de risco e a partir dos 50 para quem não tem.
Charles, tu trazes essa questão da idade, né? Uhum. Do quanto isso é um Um fator de risco bem determinante, bem importante. determinante, É. importante para ser observado, né? Uhum. Mas a gente ainda ouve, né, jovens assim que, não, mas isso não é para mim, né? Eu não tenho que me preocupar porque, né, por exemplo, o câncer de próstata é só no idoso. Isso, uma doença de idoso. Doença de idoso, eu tô fora disso, então nem vou olhar para isso, nem vou me preocupar. Isso é um mito ou uma verdade? É mito também, é mito. A gente vê pacientes, às vezes, cada vez mais jovens tendo a doença, né? E então não depende, é um fator determinante a idade, mas não é um fator independente, né? Então não quer dizer que sendo mais jovem não vai ter. Isso vai depender da genética, né? Vai depender da expressão dos genes, né, que fazem a pessoa desenvolver o câncer, né? É como a gente diz, se for genes dominantes, né, ela pode ter câncer, mas e conforme a penetração do gene, é uma característica genética que a gente chama, ele vai fazer a doença, né? Ele vai desenvolver aquela doença. Doutor Charles, a gente ouve muito falar sobre aquele exame, o PSA, né? Uhum. E muitas vezes a gente pode considerar que sempre que ele estiver alterado, significa a doença já, o câncer já é dado o diagnóstico com o exame PSA alterado? Não. O PSA alterado, tá? Ele só significa que existe alguma coisa alterada, alguma disfunção, né, da glândula, tá? Só que tem vários tipos de condições de saúde que podem levar ao PSA, né? Então a gente tem a prostatite, que é a inflamação da próstata, ela eleva bastante o PSA. Tem o tumor benigno, que também pode aumentar o PSA, né? A hiperplasia benigna, né? A pessoa, depois de ter relações, o PSA sobe também, né? Inclusive, um dos preparos para fazer o exame do PSA é não ter tido relações em 48 horas, né? Porque se fizer logo depois, no outro dia depois de ter relação, ele vai dar alterado também, né? Então, o PSA é só uma parte, né? É só um exame. Outro exame que também Desculpa. E não quer dizer, então, que alterado igual próstata, né? Isso não... Ele é um sinalizador de que algo precisa ser investigado. Isso, exatamente. Né? Não é o diagnóstico, mas... Ele não faz o diagnóstico específico, ele diz que tem alguma coisa errada com a glândula. Né? Outro exame, doutor, que se fala bastante, né, para a questão do câncer de próstata é o toque retal, né? Mas ele é o único modelo de detecção, ele se complementa? Não, todos os exames são complementares, um complementa o outro, né? Geralmente hoje o que se faz? A gente vai do mais barato para o mais caro. Então, primeiro a gente pede o PSA, né, que é um exame do sangue, né? Vai ser coletado o antígeno prostático específico. Se ele tiver alterado, aí o urologista passa para o segundo exame, que é o toque retal. Né? O toque retal ele é rápido, é indolor e é o mais sensível, né? Porque dependendo da experiência do urologista, né, ele tem muita sensibilidade no dedo para diferenciar o que é glândula normal e o que é nódulo, né, o tecido sugestivo de câncer. Né? Eles têm uma experiência bem acurada, né, assim, nessa detecção. Né? E tanto é importante o toque retal que até 20% dos cânceres são diagnosticados só com o toque retal. No toque retal, né, o urologista já sente ali que, aqui tem coisa errada, né? E é sugestivo de câncer, tá? Além disso, daí depois tem a ressonância paramétrica, né, que é um exame novo. Tem o ultrassom transretal, daí geralmente o próximo passo, depois do toque, é o ultrassom, e para definir mais a anatomia da glândula e alguma possível acesso de intervenção cirúrgica, o urologista pede também a ressonância, né? Ressonância da próstata ali. Então, como eu falei, são exames complementares. Um complementa o outro, né? Para fazer o diagnóstico mais acurado. Doutor, outra dúvida que nós temos, que é algo que também a gente ouve muito ainda, é sobre se o tratamento para o câncer de próstata, né, ele causa impotência ou incontinência urinária. Isso é um mito ou verdade? Hoje tá se tornando mais mito, assim, né? Mais infrequente, né? Conforme foi se evoluindo os métodos de tratamento, né? As ferramentas terapêuticas que a gente tem, né? Esses sintomas eles estão sendo mais controlados. Sempre se escolhe uma abordagem que vá preservar, né, o fluxo urinário.
adequadamente, que vai preservar a saúde erétil do homem, né? Que a função erétil do homem também, né? E tem pessoas que até pensam, que pensam assim, né? Vou ficar estéril se eu fizer o tratamento, né? Não tem nada a ver, porque quem produz os espermatozoides é o testículo, né? E o testículo, a menos que ele esteja já com a doença, né, ele é preservado na cirurgia, né? E além disso ainda tem outros tipos de tratamento, né? A radioterapia, né? Que ela é focada lá no tumor, né? Ela vai destruir só o tumor, né? Preservando a urina, preservando o fluxo urinário, preservando a função erétil, né? A cirurgia minimamente invasiva, né? Onde é feito por vídeo, quer dizer, não se manipula muito, né? Uretra e os outros componentes ali do sistema geniturinário masculino, tá? Então a gente orienta porque o tratamento ele hoje em dia está muito avançado, então está tranquilo de fazer o tratamento, né? Então procura-se fazer um programa de tratamento de modo a preservar aí, a ter menos sequelas possíveis, preservar as funções, né, do sistema urinário. Acho que tem muito da tecnologia da medicina, né? Sim, tem cirurgia robótica, né? Trazendo esses avanços. Outras possibilidades, né? Tanto para a intervenção já para o tratamento, quanto também para a prevenção, né? Sim. Sim, a prevenção, no caso, quando a gente fala prevenção de recidivas, né? A gente tem aquela monitorização do PSA, né? Faz de 3 em 3 meses, 6 meses, né? Para detectar recidivas precocemente, o mais precocemente possível também para aumentar a chance de cura, né? E cura sem sequela. Ótimo. Giovanni, e assim, né, ouvindo o doutor, pensando toda essa parte médica mesmo, né, o quanto de informação a gente está recebendo e confirmando alguns mitos ou verdades aqui, né, para o esclarecimento do público que está nos ouvindo. O que tu nos traz, assim, como uma prevenção mais assertiva? O que a gente pode, né... E digo a gente enquanto todos nós, né? Não é algo que é só do homem, mas é a gente enquanto pessoa, né? Para uma prevenção da saúde, assim. Como ser mais assertivo nessa prevenção da saúde? Eu acho que o Charles traz brilhantemente a questão do check-up, que ele falou que o ideal seria anualmente, né, que se feito, e tem questão didática. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente fortalecer esse discurso. Só que a gente analisar os nossos sintomas psicológicos, que eu sempre falo que são importantes, né. Então, eu tenho problema de insônia. Eu nunca tive problema de insônia, eu comecei a ter problema de insônia. Final de semana eu tenho feito uso abusivo de álcool ou outras drogas, ou cigarro, que é outro problema, que é o tabagismo. Eu tô me sentindo mais irritado, então eu acordo já com sintomas de irritação. Ou às vezes uma coisa pequena me deixa extremamente irritado. Então a gente precisa também analisar os nossos sintomas psicológicos, né? Muitas vezes a gente olha os nossos sintomas biológicos e a gente não olha os nossos sintomas psicológicos. Ou a gente acaba negando, né? A gente fala assim, não é bem assim. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, porque eu tô estressado. Isso. A minha família é assim. A gente acaba criando vários... Sempre culpa no externo, né? Exatamente. O cara não aprende a olhar, né? Ver Sim. O que tá, né? A gente acaba criando Seu meio interno, subterfúgios. como é que está, né? A gente cria subterfúgios para não encarar o problema da maneira adequada, né? E a muitas negação. vezes seria muito mais fácil procurar uma terapia, daqui a pouco um psiquiatra para ver uma questão medicamentosa, né? E essa situação muitas vezes só vai piorando, né? Que eu acho que a nossa fala é assim, vamos tentar romper esse ciclo quando ele iniciar. Então assim, eu estou me sentindo mais triste com mais frequência, estou me sentindo irritado, porque muitas vezes a depressão no homem aparece através da irritação e não da tristeza, como as pessoas acreditam. Isso é bem importante. Então, muitas vezes tá mais irritadiço, assim, às vezes uma coisa pequena, assim... Uma apresentação atípica, né, Giovanni? Exatamente. Então, assim, eu não era uma pessoa irritada, mas, de uns 6 meses pra cá eu comecei a ficar irritado. Qualquer coisa me deixa extremamente irritado. Eu já acordo segunda-feira já estressado, já irritado. No trânsito, nunca briguei no trânsito, agora eu vou até a esquina comprar pão, eu me estresso. Então, assim, a gente precisa começar a analisar com mais atenção esses sintomas psicológicos, né? E escutar as pessoas, né? Porque às vezes o pessoal do trabalho fala, né? Tu tá mais estressado. A esposa, o marido em casa também fala assim, tô te sentindo um pouco mais irritadiço, né? Então, escutar as pessoas e não ter medo de buscar o atendimento. Até porque sinônimo de força é o autocuidado. Até porque tu não vai conseguir cuidar da tua família, dos teus amigos, das pessoas que te cercam, se tu não estiver bem, fisicamente e mentalmente. Então, a gente precisa estar cada vez mais atento a esses detalhes e quebrar esse tabu de que, terapia é pra louco, eu não tô louco, que muitas vezes a gente escuta, isso é coisa de louco, não faz sentido pra mim, ou eu não vou gastar esse dinheiro, eu gasto dinheiro com outras coisas. Pra mim, terapia, aí pega um lazer e coloca como se fosse terapia, vou pescar. Pra mim, terapia é pescar. Não, é um lazer maravilhoso, é legal.
porém isso vai suprir essa demanda que tu tá tendo no momento? Né? Então eu acho que é importante a gente ampliar essa discussão para a gente começar a analisar os sintomas psicológicos também. Eu acho que tu está falando de autocuidado, né? O quanto isso é importante para todos nós e o quanto também culturalmente a gente não aprendeu isso, né? O autocuidado é algo que a gente aprende. Então, assim, se eu venho de um lugar onde se falava sobre isso, onde isso era um assunto importante, eu vou ter mais facilidade de fazer esse olhar para mim. Mas muitas vezes a gente não vem desse lugar, a gente não se constituiu dessa forma, mas sempre é tempo, né? Isso não precisa ser, eu tenho que ter esse autoconhecimento aos 18 anos, aos 40 anos, não tem uma idade, né? Até porque a gente mudam as fases, mudam os desafios da vida, né? E desafios da vida a gente vai ter a vida toda, né, Charles? O tempo todo a gente vai ter, porque a gente está vivo e isso é vida. E acho que um pouco do que tu traz é isso, né? Como é que eu estou enfrentando esses desafios? Eles vão estar aí, né, o tempo todo, seja em casa, no trabalho, nos espaços que a gente circula. Mas como que eu tô lidando com isso? E aí eu sempre digo, quem já me ouviu falar, a gente tira o holofote do outro, como tu disse, né, Charles? Que às vezes é mais fácil, eu boto no outro, né? Então eu tô doente porque o outro me adoeceu, eu tô doente porque isso, porque aquilo, mas quando que eu volto pra mim e olho pra mim? Não, as coisas estão diferentes, eu funcionava desse jeito, tô funcionando de outro jeito. E aí a gente tá falando psicologicamente, né? Como a gente tá falando fisiologicamente, conhecer esse corpo também. Né? Não, meu corpo era assim, agora tá de determinada forma, para que a gente consiga agir. E eu fico pensando também que muitas vezes a gente fala de saúde, mas como se fosse algo só do momento, né? Mas quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde lá na frente também, pelas coisas que a gente quer realizar. Eu preciso ter saúde para realizar os meus sonhos, os meus planos, fazer as coisas que eu quero, conquistar as coisas que eu quero conquistar, os meus projetos. Então, essa é uma conversa para todas as idades, né? Para todas as pessoas, né? Ampliando, como a gente disse lá no início, né? Para além do Novembro Azul, para além da saúde do homem. Exatamente, são duas coisas bem importantes que tu falou, né? O autocuidado, por exemplo, é um projeto para longo prazo, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde pensando nos nossos projetos aí que a gente quer, né, que se estendam por mais tempo, né? E aí, quando a gente pensa em autocuidado, tem uma regra muito prática, assim, que tem um impacto cognitivo importante, que é a regra da máscara de oxigênio do avião, né? Então, primeiro tu tem que acoplar a tua máscara e ter certeza que ela está funcionando, para depois ajudar o outro. Né? Isso aí é fantástico, assim, porque fala muito disso. Tem que cuidar primeiro de mim, o meu meio interno, como é que está a minha homeostasia, para depois eu poder ajudar a outra pessoa. Até porque se não está bem, não consegue performar no trabalho, ou consegue até performar um tempo no trabalho, mas acaba somatizando de alguma forma, então acaba mostrando isso no corpo. Os relacionamentos em casa começam problemas também. Então, é melhor quando está no início do problema, a gente já buscar um tratamento, buscar uma ajuda, que às vezes é muito mais fácil do que a gente deixar se agravar e daqui a pouco a gente, sei lá, se desligar do trabalho, ou começar a ter problemas mais graves no trabalho, se separar ou ter problemas mais graves em casa. Então, a gente tentar conseguir lidar com essas questões e não ter medo, né? Não ter, acho que principalmente esse medo de falar de sentimento, esse medo de falar de como está se sentindo, de se mostrar frágil, entre aspas, né? Porque quando a gente, que é um dos mitos também da psicologia, a gente poderia falar aqui, né? Esse medo de se mostrar frágil também, né? Eu acho que é importante em alguns momentos, né? Também ter esse espaço. Não pode cronificar, né? A doença crônica é muito mais difícil de tratar e vai deixar mais sequela. Né? Então, é importante a gente, né, prestar atenção. Tô diferente, vamos ver o que está acontecendo. A maioria das vezes não é nada, né? Mas quando a gente consegue tratar no começo. Tem a oportunidade de tratar. Tem a oportunidade de tratar com sucesso. Gente, a gente está assim encaminhando então para o final. Tá muito bom esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais tempo. Mas quem sabe, né? Já fica o convite para o Dr. Charles e para o Giovanni para a gente poder debater outros assuntos assim de forma leve, trazendo a informação, que isso é mais importante, né? A informação real, verdadeira, né? A possibilidade desses caminhos, de buscar o seu autocuidado, o cuidado de si e dos seus. O programa Vida em Equilíbrio super agradece a participação de vocês, Dr. Charles. Muito obrigado pelo teu conhecimento, por compartilhar conosco. Giovanni, também muito obrigado, né, por compartilhar, por fazer essa conversa tão importante para os nossos colegas. Eu acho que a gente finaliza por aqui, então. Muito obrigada a todos, obrigado por estarem conosco e um abraço. Obrigado.
Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade muito relevante, assim, né? Porque, como a gente diz, o conhecimento, sem transmitir o conhecimento, ele é inútil. Eu acho que a gente aproveitar, né? Como eu comentei no início, a gente tem que aproveitar esse espaço para falar, né? A gente se colocar à disposição, né? Eu e o Charles, a gente está à disposição, o Charles está ali, eu sou consultor, acabo indo bastante nas unidades, então sinta a vontade de vir conversar conosco. Tem a Karine, que é psicóloga também aqui, que atende brilhantemente os nossos colaboradores, então a gente também fica à disposição, né? A gente agradece esse espaço de fala, porque eu acho que é bem relevante para os temas atuais que estamos vivendo. Verdade. Então tá, gente. Muito obrigado. Finalizamos. Um abraço a todos. Agora sim. Um abraço. Tchau, tchau.